e hoje a gente vai falar sobre como manter o hábito devocional. Aí a Kate entrou. Olá, Kate. Tá me ouvindo bem? Oi, Luísa, tudo bem? Tô te ouvindo, tá Tudo me ouvindo? bem. Eu tô te ouvindo também. Que bom falar com você de novo. Faz tanto tempo que a gente não se fala, né? Acho que Faz, desde a gravação do podcast que eu participei, do faz episódio. tempo, só um WhatsApp aqui ou ali, né? Mas muito bom Ou falar com você. Ai, tanta coisa aconteceu nos últimos anos, né, Keira? Por isso que a gente acaba ficando meio. Muita coisa, muita coisa. A gente viveu 5 anos em um, assim, né? É, Foi foi, doido. foi. Gente, quem não conhece a Kate, acho que todas devem conhecer, porque ela tem abençoado muitas de nós através do podcast dela, que se chama Projeto do Coração. Mas quem ainda não conhece, por favor, procure. Já está em quantos episódios, Kate? Eu deveria. É sexta-feira, 155 que eu editei hoje. Muito. São já 3 anos, né? Começou comecinho de 2018, então são 3 anos. Ó, tô com meu café. Aqui tá cedo aqui. Eu tô aqui também. Que americano não toma café de xícara, toma de balde. Então eu tô com meu Eu balde de também. café. Eu- Olha isso, gente, o tamanho da minha caneca. Não tá cheia, tá? Prometo. A minha Mas tá eu cheia. também tô. Gente, eu e a Kate, a gente brincou sobre esse horário, né? Porque para as mães com crianças que estudam de manhã é o melhor horário para fazer live, né? E a gente até combinou, a gente falou assim, as crianças já vão estar na escola e a gente consegue conversar, bater um É, porque papo em aqui casa. são 8 da manhã pra mim. Então eu acabei de deixar os meninos lá. Deu tempo de passar o café e sentar aqui, rapidão. É isso aí. Kate, hoje a gente vai. Olha lá que legal, ó, a Daniela disse que conheceu o podcast da Kate através do meu episódio. E Ah, tem que muita gente, ela nunca legal! mais parou de ouvir. E tem muita gente que me conheceu também através do episódio do seu podcast. Então a Que gente está legal, numa que troca legal. boa aí. É, gente, Já fiz antes da gente um próximo começar, convite pra Luísa, gente. Pode pôr a pressão nela pra é, ela participar. a gente- é isso aí, a gente vai, já está esquematizando. Gente, antes da gente começar, então, o nosso papo efetivamente aqui, eu queria que vocês apertassem o aviãozinho e chamassem mais 3 amigas para estarem com a gente. A gente vai falar um pouco sobre como manter um hábito devocional em meio a rotinas agitadas, que todas nós temos, né? Seja com filhos, seja com faculdade, seja com trabalho, seja com as próprias distrações da vida, né? Uhum. Da vida cotidiana e atual com Instagram, Netflix, tantas coisas para ver e consumir, né? Como que a gente consegue manter esse hábito de tirar um tempo para a gente Uhum. se conectar com o nosso Criador, né? Kate, conta para mim um pouquinho assim, qual tem sido a sua experiência nesses Hum. últimos, nesses últimos anos de tentar cultivar um hábito devocional em meio ao caos do cotidiano. Ah, eu tava pensando aqui, eu acho que o jeito que eu descreveria seria altos e baixos. É, essa minha, sei lá, esse meu desejo, essa minha tentativa de manter um hábito constante, eu acho que eu descreveria como altos e baixos. Eu não sou uma pessoa que de muita disciplina naturalmente, entende? Tem pessoas que são disciplinadas mais por natureza, por personalidade. Essa não sou eu. Então, qualquer disciplina que eu vou tentar manter é com muito esforço. E a verdade é que é com muitos altos e baixos. Então, assim, é, assim, momentos de alta em que eu tô fazendo muito certinho, eu tô achando que eu deveria dar curso, ensinar todo mundo a viver, entende? E aí outros dias que eu tô péssima, outros dias não, épocas, né? Se fosse só um dia tava bom. Épocas em que é desculpa atrás de desculpa e é aquele sensação de tipo, nossa, eu nunca vou acertar isso aqui, nunca vou ser aquela pessoa, entende? Então eu diria
altos e baixos. Uhum. E eu acho que o primeiro ponto que é legal da gente colocar aqui, né, é o que é constância, né? Às vezes eu acho que a gente se cobra tanto que constância signifique todos os dias, mas constância vai ser algo diferente nas diferentes estações da sua vida, né? Eu acho que uma coisa é você ser constante com 15 anos, em que a única preocupação que você tem é ir para a escola, né? E estudar. E outra coisa é ser constante com seus 30 anos, com tantas coisas para administrar, né? O que é ser constante, Uma né? boa Eu pergunta. também, eu também tenho essas mesmas dificuldades, assim, de tem semanas que eu tô conseguindo manter, né, todo dia lá e tá uma delícia. E aí tem, parece que a vida acontece, né? E aí um É. turbilhão de coisas acontece. E aí a gente desanda, e aí você passa a fazer, sei lá, uma vez na semana. Você fala, poxa, nossa, eu passei essa semana toda sem conseguir parar e ler a Bíblia com calma, né? E com atenção, porque às vezes a gente até para, mas faz de uma maneira só tipo para cumprir tabela, né? Só para Só para check, fiz a isso. minha meta do dia. Meu, fui uma boa menina cristã. Exato, exatamente. E eu acho que essa questão da gente se dar graça, mas ao mesmo tempo a gente se propor a ir além, né? Eu acho que como que a gente administra isso de tipo, tá bom, não é o ideal, eu vou me dar graça porque eu estou num momento que não dá para eu atingir o ideal, Exatamente. mas como que eu me proponho a continuar melhorando um pouco mais a É. cada dia, né? Acho que esse é o É. grande desafio. É difícil, E assim. Não, pode, desculpa, pode continuar. não fala, pode falar, pode Não, eu falar. ia falar que é difícil porque cada um de nós a gente vai escutar o que eu vou falar ou o que você vai falar de acordo com a nossa realidade, né? Talvez a gente sabe disso, né? Tanto em relacionamento pessoa em pessoa, ainda mais na internet, que a gente fala uma coisa numa intenção e a pessoa escuta a coisa em outra intenção, né? Com a outra realidade dela. E então, assim, eu digo, o que eu vou falar é tentando tomar bastante cuidado com essa dinâmica, mas eu, por exemplo, fui uma pessoa que de me dar a graça, me dar a graça. Você tem criança pequena, você tem que entender e se dê graça e tudo mais. Foi uma coisa que, na verdade, foi uma armadilha para mim, porque eu tomei aquilo dentro da minha como desculpa, entendeu? E eu não quero, e aí que eu vou tomar cuidado, porque eu não quero dizer que se você tá falando isso para você, é uma armadilha para você. Às vezes o que você mais precisa realmente é o que a Luísa falou, assim, demonstrar graça para você mesmo, entender que não é essa fase de vida, mas para mim essa fala foi o que me deu a permissão para eu dizer assim, ok, não é época da minha vida para eu me preocupar com isso agora. Então, por isso que depois que meu primeiro filho nasceu, eu fiquei, acho que uns 2 anos. E assim, é horrível admitir, 2 anos, eu não lembro. Acho que cada vez que eu conto essa história eu falo de um jeito. Eu realmente não lembro. Foi mais ou menos 1 ou 2 anos aí em que assim, eu ficava do alimento de domingo na igreja e uma coisa que eu lia, de vez em quando que eu abria alguma coisa, assim, não tinha rotina nenhuma. Ah, e eu me justificava muito com com tipo, gente, eu tô com um bebê, eu tô com criança pequena. Meu áudio tá ruim, Luísa? Não, eu acho que eu que estava com eco aqui, eu vou colocar o outro. Depois você me fala Acho que se agora vai tiver ruim melhorar. aqui. Acho Mas que melhorou agora. enfim, então eu digo isso com muito cuidado, talvez o seu não é isso, tá? Talvez você precisa realmente entender que essa fase de vida é difícil, e é mesmo. Então você não vai conseguir ter aquela tua hora de devocional e com o seu caderno, não sei o quê. Mas talvez você é como eu, que as pessoas falam, que toda vez que eu me questionava, tipo, nossa, eu não tô. As pessoas falam assim, nossa, mas você tem criança pequena, calma, você tem um bebê, você tá grávida do segundo, fica tranquila. E eu ficava assim, é verdade. É verdade. Então, não sei, eu acho que é, até que eu comecei a ser discipulada por uma mulher que tem 5 filhos, ela teve 5 filhos escadinha, um atrás da outra,
E eu falei pra ela, eu entrei com toda essa minha fala, né? Eu falei assim, ela falou assim, como que você tá com o seu tempo devocional, o seu tempo com Deus? Eu falei assim, é difícil, né? Na época eu tava grávida do terceiro. Eu tinha um de 1 ano, não, um de 2 anos, não, gente, não sei fazer as contas. Um de 3, um de 1 e eu tava grávida. Por aí, tá vendo? Não conseguia nem. Um de 3, um de 1 e eu tava grávida. E eu falei assim, é difícil, de vez em quando dá, de vez em quando não dá, né? E eu fui com toda essa minha fala, esperando ser acolhida por ela, falando assim, nossa, é verdade mesmo. E ela falou assim, você precisa arrumar um jeito. E eu falei assim, não, mas como? Eu falei, eu não tenho 1 minuto de sossego. E ela falou assim, eu sei, então por isso que você acorda antes. E eu falei assim, meu filho acorda às 6 da manhã, meu bebê, como que eu vou acordar antes? Aí eu falei, e ele não dorme à noite. Eu fui toda cheia com as minhas desculpas. E não é desculpa, Aham. tá? É razão, é verdade, Gi. Eu tava É, exausta. é. Eu tava exausta, Uhum. super exausta. E ela falou assim: acorda antes, acorda 20 minutos antes do seu bebê acordar. E eu falei, Uhum. eu olhei pra cá, ela fala hoje, assim, que eu olhei pra cara, tipo assim, como assim, que malvada que você, que horror! E aí ela falou assim, ela falou assim, você acorda por acaso descansada, renovada às 6 da manhã, quando o seu bebê acorda? E eu falei, não. Ela falou assim, você acha que vai fazer muita diferença 20 minutos antes, meia hora antes? Ela falou assim, se aquela meia Aham. hora fosse a diferença entre você acordar, né, descansei ou não, até tudo bem. Mas você acorda exausta? Acorda. Você vai exausta por exausta? Acorde exausta e tenha o seu tempo em silêncio que vai te dar pelo menos aquele renovo Sim. emocional e espiritual que você precisa para encarar o seu dia. Uhum. Então, quando uma Uhum. mãe que teve 5 filhos, escadinha, falou isso para mim, que eu estava com 2 e grávida, eu não tive muita moral para falar assim, você não sabe do que você tá falando, você não sabe como isso aqui é Total. difícil, entendeu? Total. E Ela tem aquilo mais causa para dizer. muito mais. E aquilo para mim foi importante. Então aí, mas aí eu sei que talvez, dependendo da personalidade, aquilo teria sido um momento de muito desânimo e não teria sido, mas ela me Uhum. conhecia, entende? Aí que vem o lance, tipo, escutar Uhum. o que eu tô falando aqui, que você não me conhece, versus escutar uma mulher na sua igreja que te conhece, que te Uhum. discipula, e Uhum. isso vai fazer a diferença. Então ela Uhum. me conhecia. Ela sabia que o que eu precisava era um chute Uhum. mesmo, tipo assim, larga a mão de ser Total. reclamona. Ela Total. sabia que era o que eu precisava. Mas talvez não é o que você Uhum. precisa, entende? Talvez eu falar isso, se alguém Uhum. falasse isso pra você, você ia desabar em choro e falar assim, eu nunca vou conseguir nada mesmo. Entende? Então, É. essa foi a minha Uhum. história do que me ajudou, mas talvez não seja, né, o que você precisa nesse momento. Uhum. Uhum. Eu acho que a grande questão é a gente aliar essa graça com a coragem, né? Com a disciplina, com a ousadia de ir além, isso que a gente está falando, né? De tipo, eu compreender que não vai ser o ideal, porque às vezes Uhum, a gente dosa demais na ousadia, né? A gente fala, não, a uhum. partir de hoje eu vou fazer todos os dias. Vou acordar às E aí, 4 da manhã, então. exato, eu vou acordar às 4 da manhã, vou fazer todos Pronto. os dias. E Isso. aí, se um dia você não faz, você já desanima, você já não faz mais, É. né? Então, acho que é como que a gente consegue colocar metas, né? Uhum. Que são alcançáveis, mas ao mesmo tempo são um pouco desafiadoras, né? Então, Uhum. isso que você falou, é acordar, ao invés de acordar 4 horas da manhã, acorda 20 minutos antes, né? Uhum. Mas prioriza, né? É como se dar graça, entender a sua estação de vida, Uhum. entender as suas limitações, É. mas priorizar, porque é essencial, né? Uhum. Você sabe que uma coisa que transformou muito a minha visão deste momento devocional foi quando eu percebi que ele não era uma obrigação, mas Uhum. era uma oportunidade. Não é, Deus não tá. Ontem até na live eu falei, gente, Deus não tá com um caderninho na mão anotando tudo que você faz de errado Ou para quem te apareceu castigar. hoje de manhã ou E não, né? ele também, A Luísa não vai exatamente, aparecer. ele não tá com o caderninho na mão falando assim, faz 2 anos que a Luísa não aparece. Né? Ele não tá fazendo isso. Ele dá essa oportunidade. Quem está perdendo somos nós, que temos a possibilidade da gente ter intimidade com o Criador do universo, com o Senhor de todas as coisas, que nos chama de filhas, né? E que Uhum. quer cuidar da gente, que quer nos amparar em meio às nossas dificuldades, que quer nos direcionar em meio às nossas dúvidas.
Então, Uhum. não ter esse momento, na verdade, é a gente não desfrutar de um privilégio que a gente tem, de graça. É, Não é uma obrigação, é. né? Mas, ao mesmo tempo, para desfrutar desse privilégio, a gente precisa priorizá-lo e lutar por ele, né? Eu acho que esse tempo a sós e esse tempo de silêncio é algo que a gente precisa lutar por em uma sociedade Uhum. que não tem mais silêncio e que não tem É, mais tempo em branco, né? Não tem mais é. espaço em branco nas nossas agendas, né? Não, Então, não. Porque foi tudo tomado e, pelo Netflix. e Eu pelo digo Netflix, gente, mas Instagram. eu amo Netflix. E todas as Eu coisas também que. amo. Eu não tenho mais espaço. E até, gente, até podcast. Eu sou aquela que tô sempre ouvindo alguma coisa, que Uhum, tô sempre alguma coisa. E eu sei que, né, eu tenho um podcast. Mas às vezes o importante é você passar um tempo sem ouvir nada. É o silêncio, uhum, sabe? é, Tantas vezes eu faço isso, tipo, eu negocio, tipo, não vou fazer devocional, mas eu vou escutar aquele podcast que me ensina sobre a Bíblia. Ótimo, mas uma coisa não uhum. substitui a outra. Então, às vezes eu Exato, acho, tipo, eu exato. vou escutar aquele podcast que é de exposição bíblica, eu vou escutar aquela mensagem, eu vou escutar aquilo, e, e aquilo, na verdade, é bom, mas não substitui, entende? É só mais um Uhum, ativismo. E na verdade, quando eu comecei, quando essa minha discipuladora falou, ela falou assim: você é muito de fazer as coisas. O que você precisa é começar a ver que não é por fazer as coisas. Porque eu sempre fui de uhum, estudar, então se eu tenho caderno, então eu tenho comentário, então eu tenho um monte de coisa. Então, essa era a minha visão do que é ter um tempo com Deus. E não que não é, mas não uhum, é só isso que você está uhum, falando, não é só isso, uhum, não precisa de tudo isso. E o que ela me uhum, desafiou foi na época que ela fez eu ler o livro Silêncio e Solitude, da Ruth Haley Barton. E ela falou assim: você vai uhum, ficar 20 minutos. Primeiros 10 minutos você vai sentar, você vai tomar o seu café e você não vai fazer nada. Então, assim, não é. Quem segue a Luísa sabe que meditação não é só. Não, mas você vai ficar quieta, você vai uhum, estar na presença de Deus. Só isso. Você vai estar uhum, ali e você vai ver que você vai aprender aos poucos que não é porque você faz nada, é ele que chega a você, ele chega ao seu lado. Não é que você tem uhum, que se esforçar, você vai simplesmente sentar como uma mãe nova, tomar um café quente, era uma coisa assim, que geralmente meu café estava sempre gelado, né? Você vai sentar, aham, você vai tomar seu café, você vai ficar 10 minutos sem fazer lista na sua mente, sem pensar em tudo que está atrasado, uhum, você vai treinar a sua mente, e aí nos segundos 10 minutos você uhum, vai ler uma coisinha, você não vai estudar a Bíblia, você vai ler um plano de uhum, leitura simples, você não vai ficar aqui uhum, marcando um monte de coisa. Isso tem um outro momento. Se você tiver tempo para uhum, estudo, você faz isso em outro momento. Agora você vai uhum, estar presente. Aquilo foi um exercício para mim, porque para mim eu tenho que estar com caneta, eu tenho que estar com caderno, eu tenho que estar com comentário aqui, eu tenho que estar não sei o quê. E aquilo estava me atrapalhando, né? De novo, não é que tem nada ruim, muito uhum, pelo contrário, é bom isso. Mas aquilo foi um aprendizado muito importante para mim, e acho que foi um dos momentos de maior crescimento espiritual da minha vida, foi onde eu não estava fazendo nada. E isso foi, de uhum. novo, porque Deus me criou, Ele sabe. Então, assim, foi a coisa que eu mais precisava aprender dele naquele momento de mãe de criança pequena, de bebê, onde se você não faz, a criança morre. Né? Assim, você e o marido, assim, né? Não tô Uhum. falando eu, mas se a gente não cuidar daquela Sim. criança, literalmente a É. vida daquela criança depende da gente. Então eu tava muito num ciclo Uhum. de eu tenho que fazer, sou eu que faço as coisas acontecerem. Se eu não fizer, né, as coisas desandam. E Deus, naquele Uhum. momento, me precisava me ensinar que aqui, nesse relacionamento, quem faz não é você. Tudo bem com seu filho, Uhum. mas nesse relacionamento quem faz não é você. E a Uhum. gente está lendo um livro, Deleitando-se na Trindade, e tem uma frase que a gente comentou esses dias numa reunião que era: o nosso Deus é tão generoso, Deus está muito, que é o que você falou, ele está muito mais disposto a dar do que nós estamos a Uhum. receber. É. E isso Uhum. me chamou a atenção, porque eu penso assim, eu estou sempre disposta a receber, mas não, né? Obviamente não. Uhum. Uhum. E você falou de algumas coisas que eu acho que são riscos mesmo, e outras armadilhas, né? Além do Hum. se dar graça demais, eu acho que a Uhum. armadilha da gente terceirizar o nosso relacionamento com Deus, então a gente manter um relacionamento com Uhum. Deus
por meio de outras pessoas. Não que essas pessoas não sejam essenciais na nossa caminhada, Claro. não que a gente não tenha que se alimentar, né, do ensino dos outros, Exatamente. mas o nosso relacionamento pessoal com Deus não tem como ser terceirizado, né? E esse momento devocional, essa outra armadilha que você citou, que eu acho que é legal a gente pontuar, de transformar esse momento devocional em um momento de produtividade, né? Então tá, deixa eu ver aqui o que Deus quer falar comigo hoje e eu vou interpretar a Bíblia, eu vou estudar, né? E aí eu já vou escrever um texto também. Exato. Né? Existe também esse lugar, né, da produtividade no sentido de compreender. Desculpa, acho que deu uma travada. Você estava falando alguma coisa? Não, tô te ouvindo. Não? Ah, tá bom. Desculpa. Acho que deu uma travada, aí eu fiquei na dúvida se eu te sobrepus. Eu acho que existe esse lugar do estudo bíblico, que é essencial também, né? Existe o lugar do aprender, de receber a palavra através do ensino de outros, mas o que a gente precisa muito é desse espaço de intimidade de alma com o Senhor, que vem através do silêncio, da solitude e da oração, né? E do derramar o seu coração diante de Deus e derramar suas preocupações diante de Deus. Você sabe que uma coisa que eu recomendo muito sempre com relação a essa dificuldade que a gente tem de se aquietar, né? Porque vira e mexe as pessoas falam, Luiz, eu não consigo. Mesmo quando eu sento para fazer, né, esse momento, para ter esse momento com Deus, eu não consigo aquietar. E aí uma das dicas que eu dou, que me ajuda muito, é ter sempre um caderno à mão, né? Você tem um caderno, e aí, antes de você começar, escreve tudo ali naquele caderno que está na sua mente, sabe? Escreve, eu tô preocupado com isso, e sem pensar muito, sem elaborar um texto, eu tô preocupado com isso, tô preocupado com aquilo, eu preciso fazer aquilo, blá, blá, blá. Derrama aquilo ali no caderno, fecha o caderno, deixa do lado, e pronto, você fala, está tudo no caderno, todos os pensamentos estão no caderno, depois eu vou para ele. Agora eu consigo me aquietar e passar um tempo em silêncio, né? E eu acho que a gente tem outros recursos também que nos ajudam nesse momento de aquietar a alma. Então, você ter uma música, né? Colocar uma música para tocar, uma música instrumental, sem palavras. Isso ajuda muito a gente a se concentrar, né? Eu acho que a gente, às vezes, a gente pensa, né, no silêncio, na solitude, pensando assim, nossa, agora eu preciso me transformar num monge, né? Viver num mosteiro e preciso ficar 10 minutos em silêncio. Mas na verdade cara, é você colocar uma musiquinha que acalme seu coração e respirar fundo e tomar consciência da presença de Deus, né? Uma outra, dando dicas práticas aqui para quem, uma outra dica prática que eu acho que é legal dar, além do caderno, é você usar a sua imaginação. Por quê? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é justamente de, tipo, a mente focar, né? E se você usa a sua imaginação para focar naquilo que você deseja, né? Que é estar consciente da presença de Deus, isso ajuda a sua mente a focar também. E eu não tô falando imaginar Deus, mas é tipo, imaginar a glória de Deus, né? Então se imagine cercada pela glória de Deus, se imagine diante do trono de Deus, né? Então tudo isso ajuda a gente a se preparar para estar naquele solo santo, né? Naquele solo sagrado, consciente da grandeza que é esse privilégio, né? E conseguir aquietar nossa alma diante dessa grandeza, né? Eu acho que é tão essencial isso. Muito bom. E me diz, você conseguiu acordar 20 minutos antes, durante algum tempo? Sim, eu sou bem teimosa, fiquei bem bicuda com ela, assim, não quero que ninguém ache que eu fosse assim, sim, claro. Aí ela falou assim, faça 3 vezes essa semana. E aí eu fiz,
enfim, e chegou num ponto, rapidamente até, que foi uma coisa que eu estava animada para acordar, coisa que na minha vida eu nunca Uhum, pensaria que eu diria aquilo. Porque eu uhum, não sou de acordar uhum. cedo, eu não gosto de rotina, mas realmente chegou num ponto que eu tava assim, eba, eu vou acordar amanhã. Aham. Entende? Chegou num ponto assim. Mas eu vou ser bem sincera também, porque agora eu estou numa transição de fase de vida. Uhum. Agora faz 3 semanas que meu caçulinha foi para a escola pela primeira vez. Então, pela primeira vez, todos os meus filhos estão na escola. Faz 10 Uhum. anos que Uhum. eu sempre tenho criança comigo o tempo inteiro. E agora eu não tenho. Aqui, ó. Minha casa tem silêncio, gente. Silêncio completo. Eu tô na sala, eu não tô lá enfiada no meu quarto com a porta fechada, entendeu? Qualquer outro momento eu tô no meu quarto com a porta. Minha casa tem silêncio. Então, eu estou agora tentando me ajustar e eu ainda não me ajustei, entendeu? Porque agora eu tenho mais tempo. Então, você Uhum. pensaria que seria mais fácil para mim. Mas como eu tenho mais tempo, eu tenho negociado acordar mais cedo. E tudo bem, talvez Uhum. nessa fase não seja isso. Talvez aí eu colocar os meninos levar para a escola e chegar aqui e fazer. Mas eu ainda não me encontrei, entendeu? Então, eu me Uhum. vejo, eu ainda meu celular tá para despertar 50 minutos antes dos meninos. Eu só tenho que acordar eles 6h50. Meu celular desperta toda manhã, 6 da manhã. Eu Aham. não levanto mais. Então, essa é uma coisa que tem sido difícil para mim, porque agora a minha cabeça Uhum. fica assim, para que você levantar agora? Os meninos vão sair, você tem a manhã inteira. E aí Uhum. eu fico com todo essa flexibilidade. Eu tenho bastante coisa que eu preciso fazer, mas existe flexibilidade que antes com bebê, criança pequena, não existe. Uhum. E agora eu tenho, e eu tô aqui ainda, eu estou ainda tateando essa minha nova fase de vida, tentando ver Uhum. como que vai ser. Então, é por isso que eu digo altos e baixos, e sendo bem sincera, se eu tô agora, eu tô meio que numa fase baixa, que eu não tô com a constância que eu Uhum. deveria estar, eu tô perdida ainda e tentando Uhum. me Uhum. enxergar nessa nova fase, nesse novo Uhum. esquema de horários. Uhum. Então, mas aí que você falou, o que que é constância? Eu Uhum. preciso entender aqui que esse meu momento agora não é tipo, ah, não tem problema. Mas ok, você tá se ajustando. Isso. Faz uma década É. que sua vida é uma coisa. Uhum. Uma Uhum. década não é pouca coisa. Uma década que Uhum. eu estou com criança pequena. Então agora está ajustando. Eu vou me Uhum. dar a graça de entender que é um período de transição, mas eu quero ser Uhum. constante no sentido que eu não quero desistir até eu Sim. achar aquilo que vai funcionar Uhum. nessa Uhum. minha nova fase, né? Então, assim, às vezes eu tento uma Uhum. coisa e aquilo não tá certo isso aqui. Então, eu quero ser constante em continuar até que estabeleça um bom ritmo novo nessa nova fase. Uhum. Mas eu Uhum. também vou ser sincera que é uma coisa que eu tô lutando agora, que eu ainda não sei. Vale a pena ainda acordar bem mais cedo? Uhum. É esse momento. Então, assim, eu tô meio tateando ainda nessa nova Uhum. fase de vida. Uhum. Uhum. E você sabe que eu acho que esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente também atrela o devocional a alguns modelos Uhum, muito rígidos de como fazer, né? é, Então, assim, tem que ser sempre de manhã, antes de uhum, todas as coisas. é. É, precisa seguir essa sequência de coisas sempre. Tem que ter no Isso, mínimo 30 minutos, né? isso. E eu acho que existe uma flexibilidade, Uhum, né? claro, Tanto de horário quanto de formato. exato, Até mesmo durante a semana, nem todo dia precisa ser a mesma coisa, né? exato. Então, eu acho que o que é importante a gente ter é o compromisso Uhum, e a intencionalidade, uhum. né? É a gente. E aí, assim, é uma outra coisa assim, uma coisa se torna um compromisso seu quando ele está na tua agenda, né? Não venha me dizer que é um compromisso se não está na sua agenda. Então, assim, abra a sua agenda e Pois estabeleça um é. compromisso. Pois é. Aí você me Olhe pegou, e Luísa. Não está coloque na minha ele, agenda. né? Realmente, mas você tá certo. Coloque na Você tá certo. agenda. Exatamente. E assim, tá tudo bem você Uhum. testar uma semana num horário e ver que não é aquele horário, não é Uhum. aquele formato. Então, assim, Exato. estar na agenda também não significa estar cravado em pedra, né? Claro. Mas eu acho que existem diferentes dinâmicas de vida, existem diferentes
níveis de energia ao longo do dia para diferentes pessoas. Uhum. Então, tem gente que é mais. Opa, meu cabelo começando a se desfazer aqui. Tem gente que é mais ativa à noite. Então, por que Uhum. não fazer à noite, né? Por que não você Claro. falar, não, eu vou parar uma hora antes, né, da hora de eu dormir e vou fazer minha devocional antes de dormir, né? Tem Uhum. gente que tem o horário do almoço mais livre, né? Eu tinha Isso. uma época que eu trabalhava fora de casa e eu estava com o Gabi ainda pequenininho. Então, o Uhum. tempo que eu tinha livre era o tempo do almoço, que era eu estava Sim. na empresa, então eu falava assim, eu vou aproveitar, eu vou almoçar com Deus. Então era um É. almoço com Deus. E aí eu aproveitava o período da manhã e o período da noite para estar com meu filho, porque eu estava trabalhando fora. Então, eu acho que são É. ajustes que a gente pode se dar. É. É, a gente pode experimentar formatos, né? Uhum. A gente pode fazer o período só de silêncio, solitude, oração e meditação em um texto, em um versículo. Isso. É. Quantas vezes eu fiquei, gente, semanas em um versículo? E tá É. tudo bem. Porque, de Uhum. novo, né? Às vezes a gente se coloca uma meta de produtividade. Eu preciso ler Uhum. 3 capítulos por dia. Eu Sim. preciso ler a Bíblia todo É. ano. É. Gente, quem foi que colocou essa meta de que a É. gente precisa ler a Bíblia toda, todo ano? É. Exatamente. Você não precisa ler a Bíblia toda, É. todo ano. É. Exatamente. Você É pode, se aquela. você conseguir meditar em um versículo É. durante o ano todo, você já está sendo muito edificado, muito alimentado, porque cada versículo é uma riqueza, né? É. E às vezes na meta de produtividade a gente passa por cima de riquezas e a, a gente acaba atropelando as coisas ali, né? É aquela coisa, de novo, para mim eu tenho muito essa dificuldade de querer absorver tudo, de querer aprender tudo, de querer. Eu gosto, então, assim, ainda mais com todas as informações, com todos os podcasts, vídeos, séries, tudo que eu tenho muito conteúdo. A gente hoje não falta, né? Onde aprender, com quem aprender, como, não falta. Mas aí eu não vou lembrar. Enfim, mas aquela coisa assim, se a gente sempre tá com a boca aberta para receber alimento, mas a gente nunca fecha e mastiga e digere, que não adianta nada, entende? Então eu sempre me vejo nessa postura, sempre tipo, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas se eu não fecho, que eu desse momento de silêncio, de solitude, de ficar e meditar e contemplar e pedir para Deus trabalhar aquilo, assim, se aquilo não gera mudança, ou seja, se o alimento não se transforma em nutrição para o meu corpo, de nada adianta, né? Não interessa o que eu coloco na minha boca. Se eu eventualmente não fecho a boca, mastigo, engulo e faço digestão, aquilo não faz parte. Então, é uma coisa que eu luto, assim, é esse equilíbrio de sim, é importante aprender com outras pessoas, mas se eu não estiver, então, mastigando, digerindo, aquilo não vai nutrir, aquilo não vai trazer crescimento, até assim, do jeito que parece o nosso corpo e tudo mais. Então, essa é uma dificuldade. Ó, alguém chegou? Uma criancinha? Os meus, hoje era para eles estarem na escola, mas eles estão doentes, aí eles ficaram por aqui. Ó, que bonitinho. Ai, ai. Mas é uma coisa assim que é essa luta, né? E no livro Liturgia do Ordinário, quando você falou de imagem e imaginação, ela me ajudou muito com uma Uhum, coisa, porque de fazer a cama, que você pega e uhum, você, dentro do caos, que é o nosso quarto, muitas vezes, pelo menos o uhum, meu quarto, é onde os meninos uhum, trazem tudo e tudo fica. E esse negócio, tipo, ai, não traz trabalho pro quarto. Maravilha, mas sempre acaba com uma coisa, sempre tem brinquedo, sempre tem coisa ali. Então, quando ela fala assim, nosso Deus é um Deus que pegou o caos e criou ordem. Então, quando eu uhum, vejo aquele caos no meu quarto e eu faço aquele quadradinho, faço a cama, e aquele quadradinho de uhum, ordem, e fiz um bom tempo isso, de fazer a cama e depois sentar em cima da cama, como ela até sugere no livro, e ficar uhum, ali, naquele pequeno quadrado de ordem em meio ao caos, e meditando e uhum, lembrando que meu Deus é esse Deus. É o Deus que vê o uhum, caos e traz ordem. É aquele uhum. que criou, né, ordem do caos. E eu ficava sentada ali Ah, no meu quadradinho de ordem, no meio do caos, e sabendo que esse é o meu Deus. Meu Deus é aquele que vê o caos e traz a ordem. E eu sou
esse negócio de imaginação também sempre me ajudou, mas era muito mais, assim, simples no sentido que eu sentava e eu olhava assim, Deus, eu não tenho energia, eu não tenho paciência, eu não tenho amor para dar para esses meninos, nem pro meu marido, eu não tenho nada disso hoje de manhã. Toda manhã era a mesma coisa, eu não tenho nada. Eu estou com o tanque zerado. Eu vou sentar aqui, Deus, por favor, eu preciso que o Senhor me encha até o topinho de novo hoje de manhã para eu encarar o dia. E não que era terrível, gente, mas a gente é desgastante e eu não tinha mais o que dar. Então eu sentava naquele meu quadradinho de ordem e eu me imaginava como um tanque. Eu falava assim, Deus, eu preciso. O Senhor fala, e eu repeti algumas coisas da Bíblia. O Senhor fala que essas misericórdias se renovam a cada dia. Eu quero amar os outros como o Senhor me ama. Coisas assim, então eu preciso que o Senhor me encha. E na minha cabeça, e de novo, gente, não tem nada mágico nisso, tá? Mas era só uma coisa que eu me ajudava a focar a minha mente para eu não estar fazendo a lista do mercado. Né? E eu falei assim, Deus, então enche meu tanquezinho, porque eu não tenho para dar, mas eu sei que o Senhor pode me dar e eu posso repassar isso para as pessoas que moram aqui na minha casa. Eu posso repassar o seu amor, a sua paciência. Eu posso ser esse canal, mas não se eu não receber do Senhor primeiro. Então, são, igual você falou, são coisas pequenininhas, mas que eu lembro que isso foi muito importante para mim. Sentar no meu quadradinho de ordem, pedir para o Senhor me encher para que aquilo porque eu não ia ter o que passar se não fosse de Deus. E aqueles anos foram muito importantes para mim, porque eu me imaginava como uma boa mãe, uma mãe que tinha paciência, que tinha todas essas coisas. E aí eu me via sem, e aquilo foi uma coisa muito importante para eu ver, não é meu, não vem de mim. Então eu realmente não tenho para dar, mas Deus pode. Eu posso ser uma mãe paciente, amorosa, bondosa, mas não com a minha paciência, com o meu amor e com a minha bondade, né? E você sabe que alguém entrou aqui e falou comigo, mas já saiu. Eu fiquei... Bonitinho. Te entendo. Né? Você sabe que uma outra coisa que me ajudou muito, principalmente quando as crianças eram menores, né, bebês assim, foi compreender que eu podia levar o devocional comigo para o meio do caos, né? Então, entender que... Olha lá, já tá aqui de volta, quer ficar aqui um pouquinho comigo? Olha, gente, olha o visual. Ele fez lágrimas com canetinhas no rosto. Adorei. Adorei. Né? Muita criatividade. Muito criativo. Muita criatividade. Filho, daqui a pouco a mamãe vai, tá bom? Se você quiser ficar por aqui, pode ficar. Eu lembro, assim, quando eles eram menores, principalmente quando o Gabi, meu mais velho, era menor, né? Porque com 2 acaba ficando mais difícil. Mas ele era um bebê, né? E tinha momentos que você tá lá com o bebê e o bebê tá deitado, brincando, né? Exatamente. E eu tirava aquele momento pra ler alguma coisa, pra orar, pra meditar, pra orar por ele, né? E eu até via como uma possibilidade dele me ver fazendo isso, me ver lendo a Bíblia, sabe? Eu me lembro quantas vezes, tipo, eu não vi a minha mãe fazendo isso e o quanto isso me inspirou, né? Então, eu acho que às vezes a gente também acha que o devocional tem que ser quando você não está com ninguém por perto, essa ideia do quarto secreto. É claro que isso ajuda muito. Na concentração, é claro. Agora não, porque a mamãe tá usando o celular, tá bom? Aqui meu celular. A gente acha que tem que ser esse modelo, né, do quarto secreto, de você se fechar e não ter ninguém te atrapalhando e tal. Mas, às vezes você não vai ter condições de ter isso e você pode trazer esse quarto secreto para onde você tá, para o meio do caos, né? E às vezes você não vai conseguir abrir a Bíblia e ler um capítulo todo, mas é isso, é você ter a mão e a mente, e aí a importância da gente memorizar, né, e a gente ter esses versículos aos quais a gente recorre, e a gente meditar nesses versículos que você já leu, que você já tem no seu coração, né? Quantas vezes a gente não é alimentado, não por aquilo novo que a gente está tendo agora, mas por aquilo que um dia o Senhor já derramou sobre nós, né? Nos momentos de vale, de deserto,
aquilo vai ser o nosso oásis, né? Aquilo que o Senhor já deixou no nosso coração guardado. Então, o quanto é importante a gente ir com calma, a gente guardar as verdades no nosso coração. Para quem tem memória ruim, que não consegue memorizar, separe um caderno só com as verdades bíblicas que você quer recordar vez ou outra. E às vezes no momento de dificuldade, de não saber o que orar, recorra a esse caderno e ore essas verdades, né, sobre a sua vida, recorde essas verdades. E eu acho que abra, né, essa nossa rigidez de como fazer e onde fazer e quando fazer, para que a gente possa também... Oi, meu amor. Eu vou, meu amor. Hoje, você já assistiu aquele filme O Dia do Sim? Que tá na Netflix? Sim, os meninos querem muito que a gente faça um dia do sim aqui em casa. Agora, sempre que a mamãe tá falando não, mas mamãe, vamos fazer o dia do sim. Aqui em casa também. Eu achei, que filme divertido pra assistir. Eu falei, nossa, esse tiro saiu pela culatra, agora tudo é mãe, o dia do sim. Exato. Filho, daqui a pouco, tá bom? Acho que ele já saiu. Não assistam Mas voltando para seus filhos. Não assistam, gente. Vai dar ideia, não pode. Ai, ai. Mas como... até perdi a linha aqui de onde a gente estava. Falando sobre as verdades e Da Bíblia, tê-las à precisar mente, colocar num né? E caderno, de isso. colocar num caderno e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, né? E, Keire, eu pensei a gente terminar aqui a nossa conversa deixando coisas práticas, assim, sabe? A gente falou muito sobre nossas experiências ao longo da vida, né? Nossas dificuldades, as armadilhas, mas eu queria deixar, tipo, se a gente pudesse sair dessa live, alguém que agora, nesse momento, não está conseguindo ter um hábito devocional. Quais seriam algumas dicas práticas que a gente daria para hoje já começar a implementar, assim, sabe? O que você imagina que a gente possa passar para as meninas? Boa pergunta. Eu acho que sempre comece com uma coisa muito pequena, muito simples, e não ache que isso é menos. Porque às vezes a gente fala assim, então vai ser só isso. Não, não acho que isso é menos. Muitas vezes o menos é mais, né, gente? Isso aplica em tantas áreas da vida e pro devocional também. Então, eu diria, começa com uma coisa pequena. Talvez é isso, talvez é você fazer a sua cama e sentar por 10 minutos ali e meditar na presença de Deus. Talvez é isso. E não pense, não caia nessa armadilha de achar que é só isso, né? Então eu diria, comece pequeno e talvez você comece pequeno e fique pequeno, porque talvez é isso que Deus precisa te ensinar naquele momento, que foi para mim. Então, não coloque tipo, então, como você falou, nesses formatinhos prontos, eu vou sentar e eu vou ficar quieta, vou me centrar por 10 minutos, aí eu vou ler 3 capítulos, aí eu vou escrever, aí eu vou orar, e aí não, isso é muito bom, tá, gente? Mas se a gente, então assim, comece pequeno, essa seria uma dica, e não achando que necessariamente tem que mudar. Comece pequeno e depois Deus vai te direcionando em fases de vida diferentes, necessidades e tudo mais. Então essa seria uma coisa. A constância, eu acho que você até falou, por exemplo, não precisa ser de manhã, não precisa ser, mas quando você faz a mesma coisa vários dias seguidos no mesmo horário, seja qual for, isso já entra como parte da sua rotina. Então, que é onde eu tô aqui agora tentando me encontrar, porque às vezes eu faço num dia, às vezes eu faço no outro, e aí eu realmente estou com dificuldade. Então, voltar e decidir, então. Então, este é o meu horário. Porque, por exemplo, o que eu tô fazendo agora não tá dando muito certo. Tô fazendo quase todo dia, mas às vezes, dependendo do dia, é onde dá. E isso não tá dando muito certo, porque na minha cabeça não tem, tipo, agora é a hora disso. A gente fala da importância de rotinas para criança, para bebê e tudo mais, mas pra gente é importante também. Então, isso eu tô falando, mas eu tô falando pra mim também. De escolher um horário e manter pelo menos uma semana, 2 semanas, para você ver esse horário tá dando certo, né? Então, esse é uma dica, mas eu mesma preciso seguir essa dica. Ai, ai. E pelo menos para mim, eu gosto de ter algum tipo de acessório simples, tá? Nada demais, mas talvez é sempre o meu momento de tomar o café, se é de manhã, sabe? Ou eu gosto
gosta, mas eu gosto de vela aromática. Ou então, assim, não precisa ser nada demais, mas uma coisinha que, tipo, me ajuda a sinalizar. É coisa que não demora 30 segundos para eu pegar minha xícara, ou para eu acender minha velhinha ali, ou para eu pegar minha manta. Eu gosto de acessórios, eu tenho vários acessórios. Eu gosto de sentar na cadeira, ter minha mantinha, ter meu... Então, assim, precisa de tudo isso? Não precisa. Às vezes, é uma música que você falou de fundo, mas eu não sei, tem uma coisa assim, que pelo menos pra mim, eu gosto de antecipar aquele tipo, ai, que gostoso, eu vou acender minha velhinha, eu vou ler minha Bíblia. Então, talvez, se você é assim, ter alguma coisinha e não achar que é frescura, faz parte também. É uma coisa que você vai curtir aquele momento com Deus, e Deus criou tudo que é belo, vem do Senhor, tudo que é gostoso, tudo que é maravilhoso vem de Deus, e Ele quer ver os filhos desfrutando. Então, se tem uma coisa que te traz um conforto, acrescente isso também. Pelo menos para mim é uma coisa que cria essa antecipação, assim. Ótimas dicas. Deixa eu só fechar a porta aqui, que o Fica à Cal se vontade. instalou lá fora. O Cal se instalou, eu entendo O muito Cal se bem. instalou. Espera só um minutinho. Ai, ai, ai. Pois é. Eu fico aqui. Ai, que fofo. Agora o Cal se instalou aqui também. O cachorro. Nem sei como que eu Ótimas faço pra me dicas. mutar, mas tudo bem. O Cal também se instalou aí. Pois é, o cachorro escutou cachorrinho. alguma coisa. É Tá porque é indo lá, muito tá indo silêncio, lá ele me deve estar proteger. estranhando. Nossa, ele fica Ele deve estar aqui estranhando muito. pela janela esperando os meninos, o dia inteiro na janela esperando. Que fofo. E sabe que essas dicas que você deu, eu acho que são incríveis mesmo, assim, da gente criar um ritual, né? Eu acho que isso é importante dentro da criação de um hábito, né? Quem estuda a criação de hábitos percebe que você criar um gatilho, né? E um ritual e uma sequência de coisas que você faz num determinado horário ajuda a você entrar no piloto automático e fazer aquilo todo dia, né? Exato. Então, eu acho que é essencial você pensar, né, na atmosfera. E eu diria assim, você fazer metas realistas, isso que você colocou. Então, tipo, não queira partir do nada para ler 3 capítulos da Bíblia e estudar e fazer exegese deles, né? Se dê 15 minutos, fala, eu vou passar 15 minutos na presença de Deus, meditar em um versículo e orar, né? Eu vou ficar um pouco em silêncio, meditar em um versículo e orar. E é isso que eu vou fazer tantas vezes na semana, neste horário e neste lugar, né? Eu acho que é muito legal a gente estabelecer isso dentro da nossa agenda mesmo, né? A gente pegar a nossa agenda, olhar para os nossos compromissos diários e falar qual vai ser o meu horário de compromisso com Deus. Vai ser de manhã? Tá bom. Que horas? Depois do café? Tá bom. Não precisa necessariamente ser um horário, né? Mas tipo, dentro da sua rotina. Da sua rotina, quando vai ser, né? E eu acho que é importante você estabelecer também aonde vai ser. E deixar esse lugar preparado. Isso facilita muito. Então, se você já tiver, não, vai ser em cima da minha cama. Então, eu vou deixar na cabeceira da minha cama já a minha Bíblia e o material que eu vou usar para fazer o devocional, né? Isso tudo facilita, porque se você tiver que todo dia descobrir qual vai ser o horário, aonde vai ser, o que você vai fazer, né? E cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Tudo isso dificulta muito, mas se você já tiver isso pronto, facilita muito. E sabe que uma outra dica que eu daria é fazer mesmo sem vontade. Excelente. É você fazer porque a vontade segue o fazer, né? Eu acho que as coisas mais importantes da vida, mais saudáveis pra gente, a gente não tem vontade de fazer, né? Por conta da nossa condição pecaminosa mesmo. A gente não tem vontade de fazer exercício físico, a gente não tem vontade de comer saudável, a nossa vontade não é confiável, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, governá-la no sentido de eu não tô com vontade, eu tô com sono,
eu tô cansada, mas eu vou sentar e eu vou fazer, porque a minha vontade vai seguir o meu compromisso, né? É, exatamente. É, e o Senhor honra isso. E às vezes Uhum. a gente acha, ah, não, mas não é legítimo, é hipocrisia. Não, Não. gente, É é obediência. você governando, é domínio próprio, é É. governando a sua vontade, é sendo uma boa mordoma da sua vontade, Uhum. né? O Senhor nos deu, além de dons e dinheiro, Ele nos deu o nosso tempo e o nosso Uhum. corpo para a gente ser mordoma, né? É. Então, vamos governar bem o nosso tempo e o nosso Uhum. corpo, né? Isso. Levando ele para o caminho, Uhum. entendendo? É o meu compromisso. Eu tenho um Uhum. compromisso com Deus todo dia, nessa hora, É. nesse lugar, fazendo rapidinho isso daqui, né? É. É, esse mínimo, assim. E eu vou levar o meu corpo até esse lugar, Isso. né? Eu vou. E eu vou crer que meu espírito vai seguir o meu corpo. E eu vou crer. Exatamente. Exatamente. É, Exatamente. exatamente. Porque às vezes a gente vai só de corpo presente, mas eventualmente a alma acompanha também. Né? Ah, e é engraçado que você falou, eu achei muito importante essa sua colocação. Me lembrou de uma coisa que meu avô sempre fala, ele sempre fala, ele, em português ele falava, ele falava em inglês, que o nome em português seria compromisso precede a provisão. Então, o nosso compromisso vem antes da provisão. E o que você falou, Uhum. por exemplo, talvez a pessoa escute, tipo, ai, a Luísa gosta de fazer o tempo devocional, a Kate também, ela ansiava fazer, mas o que vem antes, no começo, é por Uhum. isso que eu faço questão de falar que eu fui bicuda, eu fui Uhum. brava, eu fui só porque ela me desafiou e eu não posso ser desafiada que eu vou Uhum. e faço. Então, assim, Uhum. essa provisão vem depois desse compromisso. Eu achei muito importante você falar que o nosso compromisso, Uhum. essa nossa obediência, essa nossa disciplina, domínio próprio, tudo que você É, falou, vem antes. E aí a é. provisão vem após esse compromisso. E não é toda, né? Não Uhum. é porque, sim, hoje eu anseio e eu gosto, não é que todo dia. Muitas vezes, algum dia, tipo, Uhum. ok, vamos lá, vamos fazer de novo. Uhum. Né? Mesmo Uhum. É. estando numa fase que eu sei e aquilo é uma coisa muito prazerosa para mim, tem dias que ainda é tipo, ai, ok, vamos lá, corpo, vamos lá sentar de Uhum. novo, corpo. Uhum. Uhum. E você sabe que uma outra estratégia que eu implementei e que eu sempre conto para as meninas lá na Fuirá e tudo mais, Hum, é você ter meio que um kit de emergência. Então, no dia hum, do SOS, sabe? No dia do socorro, tá tudo dando errado, eu tô muito ansiosa, é você montar um kit emergência. Então, eu não que vou legal. conseguir sentar, não vou conseguir me concentrar, mas eu vou respirar fundo e eu vou orar uma frase. Jesus, tenha Uhum, misericórdia de mim. isso, breath Jesus, tenha prayers. misericórdia de mim. Isso. Pronto, sabe? É, Isso também é devoção, porque devocional é um momento de devoção isso, exclusiva para Deus, isso. né? O intuito do devocional, e aí acho que é importante a gente colocar aqui também, o intuito do devocional é a gente devotar a nossa adoração pessoal a Deus. Isso. É um tempo que você tira para exclusivamente devotar a sua atenção e a Uhum, sua adoração a Deus. é, E isso pode ser de diversas maneiras, né? uhum, Inclusive nos dias mais caóticos, uhum, só respirando e orando. é. Uma oração de respiração, como você disse, né? Uma Isso. breath prayer, Uhum, que é uma frase que você faz enquanto você respira fundo. Jesus é, tenha misericórdia de mim. Jesus tenha misericórdia de mim. é. E entender que isso também é devoção, Sim, porque né? isso é voltando seu olhar e seu É, coração aonde deveria. O livro exato. antigo lá do Brother Lawrence, o Praticando a Presença de Deus. Quando a gente Aham. faz isso, tudo bem. Uhum. Eu não tô ali lendo e escrevendo e orando especificamente, tipo, naquele momento de joelho, só aquilo, mas eu tô treinando minha Uhum. mente, treinando meu coração a, em todos os momentos, saber que meu socorro vem de onde? Vem do Senhor. Então, naquele momento Uhum. que eu não posso nada, eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me dá né, o que eu preciso nesse momento,
é um treino, é o treinando o nosso coração a praticar a presença de Deus, treinando o nosso olhar aí para, né, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor e é um treino, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente responder, da Belle. Ela falou: meninos, o que vocês acham sobre variar o que vai usar no devocional por dia? Para quem não tem tempo de ler um livro ou ler a Bíblia no momento de silêncio todo dia, tipo, variar o livro, variar o material diariamente que você está usando, né? O que você acha disso? Eu acho que a gente já adiciona tantas coisas da Bíblia, né? A gente já cria tanta regra além da Bíblia que a gente não deveria criar. Eu acho que, eu acho que não tem problema. Eu acho que, eu acho o único perigo, eu acho que se a gente substitui a Bíblia com materiais complementares. Aí eu acho que talvez, então assim, se a gente vê que tá na verdade, eu tô lendo mais livros de alguém que leu a Bíblia do que a Bíblia, aí eu acho que a gente tem que dar uma equilibrada aí, né? Mas além disso, tipo, variar, hoje eu vou ler o provérbio do dia, amanhã eu vou seguir com a minha leitura. Hoje eu precisava ler sei lá, eu não vejo tanto problema, sei que tem algumas pessoas que falam que não, mas a única coisa aí eu gostaria de ouvir de você, mas a única coisa que eu diria é talvez só a gente tomar cuidado com esse equilíbrio de como você falou, de terceirizar o relacionamento, tipo, de só, eu não vou ler minha Bíblia hoje porque eu vou ler esse livro sobre Deus. Ok, mas é sempre que eu tô fazendo isso? É sempre que eu tô buscando o que outras pessoas aprenderam através do relacionamento deles com Deus? Então, acho que essa é a única colocação, mas eu gostaria de ouvir de você. Não, eu concordo. Eu acho que é importante mesmo a gente ter essa consciência de que até mesmo o melhor material devocional não substitui a sua leitura da Bíblia. E não uma leitura de interpretação, né? É isso que desde o começo a gente está falando. É uma leitura de meditação, de deixar que a Bíblia te leia, né? A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é eficaz, né? Então, eu acho que está tudo bem a gente ter materiais devocionais que falam sobre a Bíblia e que tragam versículos da Bíblia, mas eu acho que é essencial a gente ter esse compromisso de, não, agora eu estou lendo o livro de Tiago, sabe? E aí eu vou ler este livro. Eu vou ler, eu vou deixar que este livro me leia. E aí eu vou ter primeiro um tempo de discernir assim, o que o Senhor está querendo me dizer nessa leitura, né? Aonde o Espírito está tocando nessa leitura. Então, eu acho que o problema não tem, e de novo, varia muito da estação da vida, né? Eu acho que tem estações de vida que você tem mais tempo para passar estudando, lendo a Bíblia e tal. Eu acho que o risco só é isso, né? Fica mais difícil de, você sentar, o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler qual devocional, né? Então, eu acho que talvez dificulte só nesse sentido, né? Sabe o que eu estava lendo? Deixa eu ver. Nossa, eu parei lá atrás. Eu não consigo ver nada aqui, eu não sei porquê, mas eu acho que eu tô travada aqui. Então, você tem que olhar você. Você sabe que eu comecei a ler esse livrinho aqui, um livretinho do Henry Nouwen chamado Uma Espiritualidade do Viver. Olha o tamanhico. É muito pequeno, gente. O Henry Nouwen é o favorito do meu marido. Ele é demais. Ele é demais. E olha que legal que ele falou aqui. Ele falou que as palavras discipulado e disciplina deveriam ser uma só. A partir do momento em que escolhemos dizer sim, quero seguir Jesus, a pergunta seguinte é: que disciplinas me ajudarão a permanecer fiel a essa escolha? Se pretendemos ser discípulos de Jesus, precisamos ter uma vida disciplinada. E eu acho que isso faz muito sentido, né? A gente entender que a disciplina no contexto da caminhada cristã, ela não é uma forma de barganha com Deus, não é uma forma de você alcançar o amor de Deus ou merecer o agrado de Deus. Isso tudo já está
né? A provisão de Deus já é dada, já é garantida. É. O amor de Deus já é dado, já é garantido. A gente já está dentro do reino, ele se alegra em nos dar tudo, todas as demais coisas, né? A disciplina, ela é uma forma da gente viver no caos do aqui e agora, dessa realidade imperfeita que vai puxar nossa atenção para todos os lados de uma forma focada no que realmente importa, né? Então, o pessoal está perguntando o nome do livro de novo. Gente, Uma Espiritualidade do Viver. Vale muito a pena. Eu comprei teve a Amazon Book Day na sexta-feira, aí as pessoas Adoro. viciadas em livros anônimos, por Pois favor. é. Olá, meu nome é Luísa, eu sou viciada em livro, eu compro mais livros do que eu consigo ler. Somos duas. Gente, vou deixar de novo aqui pessoas perguntando. O nome do livro, Uma Espiritualidade do Viver, Henry Nouwen. Então, eu acho que é importante a gente olhar, né, para a nossa caminhada cristã e para as disciplinas, para o esforço que a gente vai ter que fazer para manter algumas disciplinas espirituais como uma forma da gente viver a vida plena que Deus tem para gente, né? Não é uma forma de ser, não é uma obrigação que você precisa cumprir. Se você não cumprir, você não vai ser abençoado. Não é uma obrigação que você precisa cumprir, senão Deus vai te castigar. Não é? É um privilégio. E é um privilégio, sim, que tem um custo, né? A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se esforçar para manter isso como uma prioridade, esse relacionamento íntimo com Deus. A gente sabe que dentro do nosso casamento, se a gente não prioriza tempo de qualidade, intimidade, a coisa desanda. Claro. A relação se esfria, a gente não consegue se comunicar tão facilmente. Agora, como que a gente quer se dizer discípula de Jesus, né? Como que a gente quer viver uma vida de acordo com o que o Espírito Santo de Jesus nos revela, se a gente não mantém esse compromisso de aprofundar a nossa intimidade com Ele, né? Exatamente. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha inspirado, confortado, né? E também equipado as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso café a colocarem isso mesmo como uma prioridade nas suas vidas, lutarem por isso mesmo em meio ao caos, né? Se dando graça, colocando metas realistas, mas priorizando, entendendo a importância, né? Eu acho que esse é o nosso pão, tem aquele devocional famoso, né? Pão diário, mas é o nosso alimento espiritual, né? Se a gente não se alimenta espiritualmente, como que a gente quer ter comportamentos condizentes com a verdade, né? Como que a gente quer experimentar a paz se a gente não está indo à fonte da paz, né? Então, quão essencial isso é. Espero que vocês tenham sido encorajadas, né, com a nossa conversa e que o Senhor continue trazendo muito alimento através dos frutos que vão vir dessa conversa, né? Kate, para terminar, eu queria que você orasse por nós, pela nossa inconstância, pelos nossos desafios diários numa rotina agitada, e que nossos corações realmente ardam por Jesus, encontrem essa disciplina mesmo, né? Que vai treinar a nossa vontade a buscar Jesus. Tá certo. Obrigada, Luísa. Obrigada pelo convite. Vamos orar então, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo que eu pude ter aqui com o Luiz. Obrigada pelo encorajamento que foi para mim. E eu peço também que o Senhor também tenha encorajado as mulheres que estão ouvindo também, que estão aqui assistindo essa live, Deus. Senhor, o Senhor sabe a realidade de cada uma, o Senhor sabe a rotina, o Senhor sabe o coração, o desejo de cada uma. E eu peço que
as palavras que eu e a Luísa falamos aqui, que somente fiquem no coração aquelas que vieram do Senhor. Aquilo que não foi do Senhor, que aquilo desapareça, que o inimigo não use as nossas palavras para trazer culpa, ou que o inimigo não use essas palavras para desencorajar, mas que seu Espírito Santo, pela sua graça e misericórdia, possa usar esse tempo para encorajar, para instruir, para trazer cada um de nós mais perto do Senhor, Deus. Então, eu sei que nem eu nem a Luísa somos capazes disso, mas né, com a sua misericórdia, o Senhor nos usa para isso. Então, eu peço isso, que ao desligar e ao desligar o celular aqui, que permaneça somente aquilo que veio do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, várias dicas práticas, que o Senhor nos ajude a estar com o Senhor todos os dias, a nos comprometermos a realmente fazer aquilo que apoia essa nossa decisão de seguir o Senhor, né? Como estava ali no livro do Henry Nouwen que a Luísa citou, que nós possamos, então, nos dedicar às disciplinas que apoiam essa nossa decisão de ser discípulo do Senhor. E que nós possamos, então, nos aprofundar nesse relacionamento com o Senhor, nos deleitar em quem o Senhor é, para que as pessoas ao nosso redor também sejam abençoadas pelo fluir do seu amor, da sua graça na nossa vida, e que aquilo transborde para as pessoas ao nosso redor. Seja as pessoas que moram na nossa casa, aquelas que trabalham conosco, qualquer pessoa que entre em contato, que elas sejam abençoadas através do transbordar do que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Luísa. Mais uma vez, muito obrigada, Keila. É sempre uma alegria imensa conversar com você. Obrigada por nos abençoar com o seu tempo, com o seu dom. Obrigada por ter tido paciência que eu, como entrevistadora, agora do lado de cá, você é tão experiente nisso. Imagina. Muito obrigada. Gente, eu adoro conversar com você. Um prazer sempre. Eu também adoro. Keila, se você quiser falar sobre os seus projetos, falar para as meninas o que você tem feito. Tem o podcast que sai toda sexta-feira. Então, chama Projeto do Coração. E toda sexta-feira tem episódio novo. Às vezes, agora, na verdade, é todas entrevistas. Tem a cada 2 semanas é uma entrevista sobre um assunto. Aí, cada semana é um. E aí, nas semanas estamos numa série de atributos de Deus. Então, tenho uma entrevista sobre cada atributo com alguém que é formado na área e que me ajuda tremendamente. Então, é mais ou menos isso. Mas toda sexta-feira tem episódio novo. Tem um com a Luísa. Se Deus quiser, logo terá outro. Qualquer plataforma. Então, mas é isso. Perfeito. Muito bom. E aí, gente, amanhã a gente vai continuar, né, esse nosso café com elas. Amanhã a gente vai conversar com a Leane. Vai ser um tempo muito especial. A gente vai falar sobre assumir as nossas personalidades, as nossas qualidades, até mesmo os nossos defeitos, né? E compreender como Deus continua nos amando, e não só nos amando, mas nos usando do jeito que Ele nos fez, né? O quanto cada uma de nós é única e preciosa por ser única, né? Então, acho que vai ser um tempo muito bom. Espero vocês aqui às 9 da manhã. E na semana que vem a gente vai ter a nossa imersão. A gente vai fazer 3 dias, uma imersão chamada Reacenda a Sua Luz. Vai ser um tempo da gente realmente encontrar de novo esse amor e essa confiança e a clareza que a gente precisa para seguir em meio ao caos, né? Sem perder o foco do que realmente importa. Quem quiser participar, o link está na minha bio para se cadastrar e participar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, Kate, de novo. Obrigada, bom dia para você aí. Um beijo, gente. Bom dia para todas e até amanhã. Tchau, tchau.